sempre exaltai na glória, serafins com sublime voz, mostrando ilustre que entre vós, enfim jubila na vitória. Em 1875, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro anuncia a construção da linha entre Porto Ferreira e a capital do estado. No projeto original, a ferrovia passaria por Santa Cruz da Conceição e Pirassununga. A ferrovia não faria só ligação com São Paulo, como também a Porto Ferreira, que devido ao porto no Rio Mogi, era um importante centro de distribuição. Mas os influentes proprietários das terras, onde hoje se situa Leme, que precisavam escoar sua produção de café, conseguiram mudar o projeto original da ferrovia, que passaria então a cruzar a fazenda Palmeiras de Manuel Leme. Nestas terras, o português Manuel Gomes Neto tinha erguido um armazém e fornecia para os funcionários da companhia e moradores da região. Quando a ferrovia chegou a este ponto, foi construída em madeira a primeira estação inaugurada em 30 de setembro de 1877. Ao redor do armazém e da estação, começa a se formar um núcleo, a semente da cidade que hoje é Leme. A igreja nasce quando algumas famílias se mudam para aquele lugar e levam consigo a religião, quer dizer, o relacionamento com Deus. Então começam a se reunir para ver os problemas comuns da água, da plantação e também da oração. E ao redor deste movimento religioso e das necessidades sociais é que vão surgindo as cidades, né? Mesmo Leme, a igreja precede a cidade. Ela nasce junto com a aglomeração do povo e está junto desde o princípio. Os moradores desse pequeno vilarejo, na maioria portugueses, erguem uma capela curada em homenagem a São Lázaro. Algum tempo depois, São Manuel vem a substituir São Lázaro, provavelmente em homenagem a Manuel Leme, que havia doado as terras para a construção da capela. Ela ficava no centro do terreno doado, onde hoje está o coreto da Praça Rui Barbosa. Conta-se na história da igreja que o Constantino, a partir do edito de Milão de 313, fez com que a liberdade religiosa existisse em todo o império dele. Depois, no tempo de um sobrinho dele, Juliano, foi chamado apóstata, que ele abandonou a fé cristã, e em 363 ele recomeçou a perseguição aos cristãos. E ele queria, assim, dominar o Império Persa, né? E o imperador persa enviou até Constantino 3 irmãos, Manuel, Ismael e Isabel. E esses 3 irmãos eram cristãos, então os 3 são embaixadores de paz junto de Juliano, e por serem cristãos, tempo de perseguição, ele acabou mandando martirizar os 3 irmãos, Manuel, Isabel e Ismael. O primeiro padre da Capela de São Manuel, da Estação de Leme, filial da Matriz de Santa Cruz da Conceição, foi o padre Francisco Garandi, nomeado em 6 de novembro de 1897. 2 meses depois, em 5 de janeiro de 1898, a capela foi erigida em paróquia. Em 21 de junho do mesmo ano, o cônego tesoureiro Mora Ezequias Galvão de Fontoura, vigário capitular do Bispado de São Paulo, subscreve uma portaria nomeando uma comissão para gerenciar as obras de construção da Matriz de São Manuel. Prudente Antônio de Almeida e sua esposa Escolástica Maria da Conceição já haviam doado em 5 de junho de 1896 o terreno de 12 braças de frente, onde fica a atual Igreja Matriz. A minha professora, Dona Ida Morales, na Coronel César Carolínico, contou, foi num dia 29 de agosto, que da qual se reunia tudo na escola, que o tempo usava assim, o 7 de setembro reunia, o 29 reunia lá, e a ia dar uma desfiladinha, mas primeiro era contada uma historinha. E a história ela contou que a família Manuel Leme doou terras para a Companhia Paulista, doou para a Praça Rui Barbosa e também doou para a igreja. E, chegando em casa, contei para o meu pai isso. Ele falou, o Domingos Cabral contou isso para mim em 1911. Desse mesmo jeito.
Bom, o dia da demolição foi encontrado o estojo de pedra, que da qual não constatava Manuel Leme, constatava a família, o pai do Nhonhô Prudente, família Prudente. Então tudo aquilo que eu vi lá estava perdido. Na escritura de doação está escrito que o terreno é doado aos padroeiros desta vila, São Lázaro e São Manuel de Leme. O padre Francisco Garandi foi substituído pelo cônego Ângelo Alves de Assunção. Em 5 de março de 1900, o bispo de São Paulo, Dom Antônio Cândido de Alvarenga, autoriza o pároco a mudar a sede dos trabalhos religiosos para um novo prédio inacabado e a demolir a antiga capela. A mudança é feita no dia de Páscoa de 1900. Então demoliram a história dos primitivos de Leme, que eram os portugueses. Percebemos então que é bastante importante na nossa cidade de Leme, de uma tradição assim bastante religiosa, a presença de nossa paróquia de São Manuel. Ela foi a mãe das demais paróquias que existem aqui em Leme. A vida prossegue. E em 24 de fevereiro de 1905, o padre Ângelo Alves de Assunção escreve em seu relatório que muitas obras ainda precisam ser concluídas, e outras até mesmo reformadas, e que não existem capelas filiais à matriz, assim como casa paroquial, associações católicas ou irmandades. As obras serão iniciadas e, sem contratempos, devem terminar até outubro de 1905. O padre Ângelo morre na noite do dia 2 para o dia 3 de janeiro de 1908. Durante 15 dias, a paróquia foi anexada à matriz de Araras, quando então é nomeado o novo vigário, padre Francisco Xavier Savelli, que narra assim sua chegada a Leme. No dia 17 de outubro de 1908, ao meio-dia e 40 minutos, cheguei à estação de Leme, onde me estavam esperando diversos senhores desta localidade. Fui bem recebido e tive boa impressão. Poucos dias depois, é instalada a Diocese de Campinas. O padre Savelli conseguiu formar várias irmandades nos 6 meses que ficou em Leme. A Irmandade do Santíssimo Sacramento, a Irmandade do Sagrado Coração, a Pia União das Filhas de Maria. A gente seguia a Joque e a Pia União das Filhas de Maria. E as Filhas de Maria, o movimento maior era mês de maio. Então a gente todo dia tinha que ir na igreja. Entrega de flores, tinha a ladainha, depois tinha a benção do Santíssimo. Tinha todos os padrinhos Cada dia tinha uma equipe de padrinhos que as Filhas de Maria, o mês inteiro, andavam em Leme convidando os padrinhos. Então a gente ia de 2 em 2. E no dia que era da gente, a gente ia de branco, fita azul, faixa azul, receber os padrinhos. Então ficava lá no altar-mor, nos bancos, do lado, né? Com a entrega de flores. E no sábado tinha o ofício das Filhas de Maria. E depois que terminava o ofício, que tinha a benção, a ladainha, então 2 ficavam para arrumar o altar, né? Tirar as flores, trocar. Então era o mês inteiro assim. Depois, o último domingo, então tinha a procissão com o povo, né? A congregação mariana ajudava a organizar procissões, quermesse que tinha na paróquia, ali do lado da igreja matriz de São Manuel. Nós fazíamos as festas, quermesse, brincadeiras e tudo, cuja renda era em benefício da igreja. No dia 25 de março, o padre Savelli recebe ordens para transferir-se para Buenos Aires. Deixa por escrito ao seu sucessor no livro do tombo: recomenda ao novo vigário não intrometer-se na política, e então será feliz e estimado. De outro modo, perderá a paz, será odiado e será forçado a sair desta difícil paróquia. Sempre tive o cuidado, a prudência de nunca ingerir em questão política de jeito nenhum, nem eleitor de Leme eu era. Em maio de 1909, assume provisoriamente por 1 ano o padre Ataliba de Melo. Durante sua estadia de 1 ano em Leme, recebeu a visita de Dom Nery, primeiro bispo da Diocese de Campinas. Em maio de 1910, o padre Teófilo Abejante assume a paróquia também por 1 ano.
O padre Francisco Bartolomeu toma posse em maio de 1911 nas mesmas condições de prazo. Em setembro deste mesmo ano, é instalada a Congregação da Doutrina Cristã. Em 1912, Dom Nery faz sua segunda visita a Leme. A igreja progride e inaugura novas capelas em fazendas da região. Em 1914, o padre Julião Bartolomé assume o posto de vigário de forma definitiva. Dom Nery visita Leme pela terceira vez, dando ainda mais fôlego para o surgimento de novas capelas nas fazendas. A quarta visita de Dom Nery ocorre em 22 de janeiro de 1916. Em novembro do mesmo ano, o bispo auxiliar Dom Joaquim Mamede visita a cidade. O número de novas capelas continua crescendo. São benzidos em 1921 os novos sinos da matriz. Duas importantes ocorrências marcam o ano de 1924, a instalação do relógio na Torre da Matriz e a Revolução, durante a qual 800 refugiados ficaram na paróquia. Em 1928, tem início com autorização do bispo a reforma da matriz, onde Padre Julião instala uma cúpula gótica mais moderna como as que havia visto na Europa em sua viagem em 1925. Toda vez que tinha cerimônia, missa, ele lia o breviário todos os dias, se a gente via ele ler, ele passeava em frente à igreja, todo mundo chegava lá, conversava com ele, batia um papo com o outro, atrás do outra morte, tinha atrás, eles fizeram uma casa e eles viviam ali, os padres, não tinha luxo, nada. A reforma acaba em 1930, sem ter sido concluída. 1933, falece Padre Julião Bartolomé. O cônego Francisco Bartolomeu é nomeado vice-pároco ecônomo. 2 anos depois, ele adoece. Passam pela matriz mais 2 párocos, período em que a paróquia de Santa Cruz da Conceição é anexada à de Leme e é fundada a Ação Católica, até que 3 dias antes do Natal de 1938, toma posse o padre Manuel Simões de Lima. Eu sou lemense. Fiz a minha primeira comunhão com o cônego Simões no dia 15 de agosto de 1939. O cônego Simões tinha chegado há pouco tempo aqui em Leme, se não me engano, pelo ano de 38, mais ou menos, ele veio. Era um padre que gostava de levar as coisas bem a sério e responsável. Um padre que ficou na recordação da gente, cônego Simões, que todo mundo falava o Padre Simões. Entre outras coisas, o padre Simões inicia em 39 os trabalhos para as novas reformas da matriz, em que é reinstalada uma cúpula abobadada como constava no projeto original. Daí foi cortado todas as estruturas de cobertura, que seria as tesouras, foi cortado o banzo inferior, o superior ficou, foi feito marcada. Talvez você alcançou de menininha. Foi feita uma arcada que tinha xadrez de madeira, né, na parte da cúpula da arcada. E os beiral era revestimento, um estuquetela e massa. Essa foi o tempo do Padre Simão, mas o que mais frequentou lá foi Francisco Schmidt. Ele trabalhou de ponta a ponta. O pedreiro Francisco Schmidt. Em março de 41, foi celebrada a primeira missa na nova matriz, mas a reforma ainda continua. As obras de Padre Simões continuam, tanto no sentido religioso como físico. A Casa do Noviciado é inaugurada em 48 pelo bispo D. Paulo de Tarso Campos. 1948, podia ser inaugurada a Casa do Noviciado, que logo se tornou a casa-mãe da província brasileira das Irmãs de Santa Maria Magdalena Postel. Durante muitos anos, a Madre Eduarda Schäfers foi a catequista de Leme, e muitas pessoas ainda hoje se lembram que foi ela que as preparou para a primeira Eucaristia. A catequese era boa naquele tempo, eu acho que é melhor do que hoje, porque eu acho que as crianças aprendiam mais. E a gente recebia um ponto domingo no catecismo, se a gente comparecia, ganhava um ponto de comparecimento, se a gente era aplicada, recebia um ponto 5, era assim o catecismo. Foi quando chegar no fim do ano, eles compravam brinquedo, muita coisa, e punha na frente lá do altar,
E aquele que tinha mais pontos que ia recebendo os brinquedos. Em 1956, tem início a campanha para a construção de uma nova igreja matriz, depois que ficou comprovado que o prédio atual tinha sua estrutura seriamente abalada. Até seu afastamento por cansaço em 1959, Padre Simões fundou novas paróquias, centros de catequese, lares para crianças e idosos, creches, hospitais. Ele ficou 21 anos em Leme e durante esse período surgiram 4 igrejas protestantes, uma teosófica e um centro espírita. Mas seu afastamento não foi definitivo. Padre Simões foi uma criatura muito bacana mesmo. Meus filhos todos gostavam dele, brincavam, passeavam, iam de lambreta para dentro e para trás. Eu tinha um medo que me pelava, mas no fim a gente acabava deixando, né? Ele foi um padre muito dedicado ao serviço e tinha, assim, muita disposição também. Muita disposição, gostava de passeios, gostava de praia, adorava praia. E sempre junto com as crianças, adorava as crianças. Com o correr do tempo, sabe como é que é, as coisas acontecem e ele não passou muito bem de saúde. E foi o doutor Custódio quem cuidou dele. E ele teve que tomar uns remédios muito fortes, que no fim ele achou que ele não ia mais poder tomar conta da paróquia de São Manuel, porque ele trabalhava muito, né? Quem assume é o Padre Carlos Menegazzi. Em 1960, Leme possui 22 mil habitantes e Santa Cruz 6 mil. Neste mesmo ano, Padre Simões volta e se oferece para ajudar e fica encarregado da paróquia de Santa Cruz da Conceição. A pedra fundamental da nova matriz recebe a bênção no dia 17 de julho de 62. O projeto no estilo moderno é de Olavo Sampaio e a construtora contratada é a Lix da Cunha, ambos de Campinas. Nesta época, o Padre Carlos Menegazzi está em Roma e quem comanda os trabalhos é o Padre Luiz Sequinato. Foi um vigário substituto aqui em Leme. Foi um tempo de alegria, um tempo que aquilo não era nem trabalhar, era sonhar, né? Padre moço, com 30 anos, então eu gostava de visitar as famílias, comecei uma missa das crianças. Acho que até em termos de paróquia foi uma imprudência minha, como um vigário substituto, ficar introduzindo uma novidade na paróquia, mas parece-me que deu certo. Havia um coral de 80 crianças, e eu não entendia nada de música, mas houve 2 pessoas maravilhosas que ajudaram, a Cleide Landegraaff e a Norma Pomer. O padre, naquele tempo, ocupava assim, o centro da cidade, não é como hoje, o padre desaparece na cidade, sobretudo nas cidades maiores. Mas naquele tempo, o pessoal gostava de cercar o padre de todo carinho. E ainda mais no meu caso, é um padre novo, todo mundo queria conversar e tal. Foi um tempo feliz. Em 63, o Monsenhor Rafael Roldan assume no lugar do Padre Carlos Menegazzi e neste mesmo ano é substituído pelo Monsenhor Lázaro Muccelli, que fica até agosto de 64, quando assume o Padre Renato França. Dentre suas obras destacam-se a construção da nova matriz de São Manuel, que tem início em 1º de fevereiro de 66, com a demolição da primeira igreja e a implementação das mudanças do Concílio Vaticano II. Antes dessas reformas, os padres efetuavam as missas de costas para os fiéis e em latim. Além disso, algumas pessoas tinham lugares reservados na igreja. Mas eu não fui para ficar definitivamente, não. Eu fui para ficar até o fim do ano, para depois, então, resolver quem iria tomar posse como pároco. E foi feito um trabalho em prol do seminário, que ainda estava em construção também. Falei com o Dom Paulo a respeito da doação que a paróquia ia fazer para o seminário. Então eu prometi a ele que daria 500 mil cruzeiros. Mas aquela história, as associações gostavam de ter dinheiro em caixa, apenas para dizer que tinham dinheiro em caixa, mas não aplicavam em nada. Então eu disse, não, nós vamos pegar esse dinheiro e dar para o seminário. E no fim do ano fui levar essa quantia a Dom Paulo. Daí Dom Paulo pegou o cheque, olhou assim,
Seu pai, o senhor fica lá mais um ano. Eu me lembro disso aí, fica lá mais um ano. E eu me lembro, quando eu fui para lá, a paróquia São Manuel de Leme era considerada uma das mais importantes paróquias da Diocese de Campinas. E ele me perguntou a respeito da igreja. Ô, seu padre, e a igreja lá de São Manuel? Está caindo aos pedaços. Eu falei, Dom Paulo, o negócio é o seguinte, eu não posso tomar nenhuma providência a respeito de demolição, construção da igreja. Eu não sou pároco de lá. Mas é que a igreja não comporta mais e tal. No ano seguinte, em 65, eu tomei a resolução de demolir a igreja. Próximo a cair não tinha nada. E nós era do lado não demolição. Repetindo, Jairo Pinto, Palmirão Acioli, Moacir Bastos, Custódio de Barros, pai de Barros, Sérgio Rebeste e Francisco Pereira. Quanto ao lado demolido, era Carlos Arbano Bonfante, que estava presente, Padre Renato e Renato Leme de Arruda, com seus maquinários elétricos. Que pessoas criticam por que derrubar um monumento daquele. Tinha razão por quê. A gente, toda quinta-feira, aliás, no dia de Corpus Christi, a procissão sempre era à tarde. E eu com o João Gustilaf, um colega meu que era congregado também, nós subíamos com uma bandeira aí, 1,5 m por 80, e nós subíamos na escada, na parede da igreja, cabia o braço, nas valetas, nas trincas que ela tinha, quer dizer, por fora. Então foi feita uma trava de ferro, tudo ferro 7/8, cada 3 metros de altura, tinha 4 circulando a volta, travando ela para não cair a torre, mas por dentro não ia remandar. E outra coisa, quando um determinado engenheiro aqui de Leme, e o Cônigo Simões, eles fizeram uma coisa muito errada. Eu acho que não tinha cabimento fazer aquilo. Eles chapearam as tesouras, puseram uma chapa de ferro e cortaram o rochante para fazer o forro. Foi o final dela. Ela começou a abrir. Não tinha condição. Hora por hora ela ia desabar em cima de todo mundo. Problema na torre, problema naquele lá, pequena. Essa daí é pequena para nós. Foi a última vez que eu e Francisco Pereira subimos na cúpula e sentamos lá para olhar o Leme, para despedida, porque ia cair. Então, tudo isso aconteceu, um remate final. Foi muito bom ter uma igreja nova, que já não temos mais bichinho. O brasileiro preguiçoso não ia cuidar mesmo. Não ia cuidar. Então, eu concordo com o acontecimento. Curioso foi o seguinte, o pessoal ficou assim meio espantado, porque foi assim, quase que sem ninguém esperar. 30 de janeiro, que foi um domingo, então avisei nas missas. Olha, amanhã, a partir de amanhã, haverá uma missa às 7 da manhã, e depois não vai haver mais missa aqui, nós vamos demolir a igreja. Aquilo lá causou um transtorno na cidade toda. Mas assim mesmo a igreja foi demolida. Eu dei a primeira martelada lá dentro da igreja, numa coluna, para dizer que eu tive o gostinho de ser o primeiro a demolir. Até o Zé Cimarelli, que tinha aqueles caminhões pesados, ele arrumou o cabo de aço, porque a turma dizia assim, só para derrubar essa igreja vai demorar 2 anos. Bom, eu sei que demorou só 2 dias, porque o Cimarelli e um grupo lá de pessoas também resolveu ajudar a demolir a igreja. Eu sei que em pouco tempo a igreja estava completamente demolida. Depois que demoliu a igreja, nós começamos a funcionar no Salão do Marque. Tinha até 2 tonéis de pinga, bem na entrada ali, né? Que era uma garagem de caminhão. E ali que nós começamos a celebrar a missa, celebrar casamento, batizado, fizemos uma adaptação. Enquanto se construía a igreja, a gente tinha missa no barracão da Dona Mariquinha de Paulo, e também no barracão do Luizinho Marque, ali em frente onde morava o seu Fernando Marque. Mas o interessante é que eu, o Ricardo Andegraff, o Zé Pruzes, o Fernando, o pessoal da comissão, Pedro Carvalho, não era muito de igreja naquele tempo. Eu acho que a gente nem não participava de nada. Então, quando foi feita a primeira missa, o padre Renato fez questão de todo mundo da comissão ir lá e pôs a gente no primeiro banco.
Olha, a gente ficava olhando para os outros, ver quando que era para ajoelhar, porque ninguém sabia nada. Mas foi uma emoção muito grande. Agora, não foi fácil a gente imprimir esse novo conceito, vamos dizer assim, de igreja, depois do Concílio Vaticano II. Agora, a sorte que eu permaneci lá durante 17 anos. Naquele tempo leigo, não tinha muita atividade, entendeu? Praticamente se restringia aos movimentos. Mesmo na liturgia, não havia esse trabalho, essa agilização como existe hoje, né? Inclusive, me lembro que quando eu cheguei lá em Leme, havia até lugar reservado para as freiras do convento. Eu me lembro que na primeira sexta-feira do mês, punha aquelas capas vermelhas no banco, só sentava gente do apostolado. No dia 19, só sentava gente da obra das vocações, era capinha amarela. E com o tempo fui tirando isso aí. Eu me lembro que eu comecei a rezar as missas aqui em Leme, com as costas para o povo, no altar que ficava lá na frente. A missa ainda era em latim. O coroinha procurava engolir aquelas palavras, in tribula altar idea de Deo qualifica juventude e meia. Ninguém entendia nada. O coroinha que estava falando, às vezes também não sabia o que estava falando. E, olha, o que valia era a fé. Entender, o povo não entendia. Depois o evangelho sim era explicado em português, é claro. Agora, enquanto participação, houve um enriquecimento, houve uma grande transformação. De vez em quando ele falava, olha, vocês escutam o que eu vou falar. Vai chegar um tempo que as freiras vão dar comunhão. Não só as freiras, como pessoas dedicadas, pessoas que vão poder dar uma mão. E também com a missa em latim. Era uma missa que a gente assistia, mas poucas pessoas entendiam, não é? E ele, quando saiu, então, qualquer coisa que ia mudar a missa, que ia ser em português, mas antes de vir a ordem para mudar a missa, ele já tinha a missa já traduzida do latim para o português. Neste mesmo ano, uma perda irreparável. Morre o cônego Manuel Simões de Lima em consequência de um acidente. Em uma noite de chuva, ele bate na traseira de um caminhão estacionado com sua lambreta. Chega a ser levado para Campinas, onde faz uma cirurgia no crânio com sucesso. Mas outras complicações surgem e ele não resiste. Quando ele entrou no caminhão, embaixo do caminhão, ele ficou em coma 6 dias. E lá em Campinas, no hospital Vera Cruz. Mas infelizmente não deu certo dele melhorar. É decretado luto oficial por 3 dias. No dia 23 de fevereiro de 68, é rezada a primeira missa na nova igreja. Celebrei a primeira missa na Igreja Nova. Ainda não havia as paredes, mas todo o edifício já construído, coberto. Depois deu continuidade à construção. Então, quando foi inaugurada, só tinha aquela coluna, o vão de tijolo não tinha. E a gente, quando foi indo, e estava difícil, o patronato, a pessoa já estava enjoada de colaborar, e precisava fechar aqueles vãos. E o ministro Miguel, para nossa surpresa, ele disse, olha, eu não acreditava que sairia a nova igreja, mas como vocês já levantaram e cobriram, eu vou dar todo o tijolo para revestir. Então, essa foi a maior doação que foi feita para a Igreja Matriz São Manuel Nova, foi essa doada pelo Felício Miguel, consequentemente pelos filhos dele, que eram os proprietários da Cerâmica Santa Rita. O padre Renato continua como pároco da matriz até 1981. Nesse período, foi fundada a AGIL, Aliança dos Jovens Idealistas de Leme, e reorganizada a CDC, Congregação da Doutrina Cristã. Surgiram mais capelas. Leme cresceu muito e agora faz parte da Diocese de Limeira. Eu participei 1 ano da AGIL, embora a AGIL fosse um grupo de jovens não ligado diretamente à igreja. Eles queriam um assistente religioso, um assistente assim eclesiástico, mas não queriam assim um compromisso maior com a igreja, no sentido de responsabilidade, no sentido de assumir um serviço. Eles queriam a presença de um padre, de alguém que os ajudasse a compreender melhor a vida, o próprio Deus, a própria fé. E nesse sentido eu acho que a nossa colaboração foi positiva com aquele povo lá.
Eu colaborei bastante, ainda no sentido de resgatar um pouco o encontro de casais com a Nair, com o Oscar e a equipe deles, né? A gente fez muitos encontros, inclusive lá na creche. Padre Zezo assume em março de 81 e desaparece. É assassinado em junho de 82 e o caso até hoje não foi esclarecido. Depois de 54 dias, tocou o telefone. Era um tenente da cidade e disse assim: nós encontramos o corpo do padre Zezo. Né? Fomos eu, padre Sérgio Colombo, o Cláudio Facioli, que era advogado da diocese, e fomos para São Paulo, no Instituto Médico Legal, para reconhecer se de fato é. Nós temos que chamar o dentista dele em Campinas. Tá. Aí tudo isso foi feito, veio o dentista, esperamos até 7h30 da noite, né? O dentista veio e constatou. O padre José Correia assume provisoriamente e é substituído pelo padre Sérgio Colombo em janeiro de 83, onde ficou até 88. Após o padre Sérgio, o diácono Valdir Alberti assume a igreja por um mês, passando o comando para o padre José Brian em 88, o qual permanece como titular até hoje. O padre Brian muito excelente, né? Mas o padre Brian faz uma homilia que é uma catequese. Em 94 é inaugurada a nova casa paroquial. Hoje Leme possui mais 3 paróquias, 16 comunidades urbanas, 15 rurais e mais 5 capelas rurais. A atual Igreja Matriz de São Manuel tem linhas arrojadas de modernidade, iniciando assim uma nova era. Atualmente, a paróquia de São Manuel conta com uma comunidade urbana, 5 comunidades de periferia, 4 comunidades rurais e uma capela rural. Então eu gostaria que São Manuel, que foi assim um homem de fé, de fibra, que deu seu sangue, deu seu testemunho pela igreja, que ele então continue a iluminar todos os paroquianos, o padre Brian, que é o pároco atual de São Manuel, para que São Manuel seja de fato um esteio, um ponto de apoio, um ponto de segurança, de otimismo, para que o povo de Leme acredite que realmente o mundo pode ser melhor, dependendo de cada um. Participar da celebração do centenário da paróquia realmente é um presente que Deus me oferece. É uma oportunidade única na vida, né? Celebração de uns 100 anos de um trabalho que eu fiz uma pequena parcela. Temos tantas outras pessoas que trabalharam também, Padre Julião, também conhecido, o Cônego Simões, com tanto tempo ficou aqui em Leme, tanto trabalho realizou, dentro de outras circunstâncias históricas, né? De fato, é uma emoção muito grande, é uma alegria, uma dádiva de Deus muito grande. Não são 10 dias, não é um mês, mas sim são 100 anos de vida da nossa município de Leme, com a presença da paróquia de São Manuel. Não poderíamos deixar de agradecer a colaboração inestimável do nosso querido prefeito Nilo, da secretária da Educação e Cultura, Dona Rita, de todos os componentes da comissão organizadora e que todos os voluntários que têm colaborado bastante para esse evento, principalmente a Dona Heloísa Mansur, Dona Áurea Sardinha, Dona Maria Antônia Paz de Barros, o nosso colega Luiz Simônio Júnior e mais alguém que colaborou e vem colaborando. E principalmente também agradecemos a confiança que nos depositou o Padre Brian, nosso querido pároco da São Manuel, para que esse evento se realize da melhor maneira possível. Resgatando a memória da Paróquia São Manuel, resgatamos os valores, tradições
e o exercício da plena cidadania exercida pelos lemenses.